Repletos de belíssimas vitórias, frustrantes derrotas e memoráveis momentos de comemoração e superação dos atletas, os eventos esportivos também são pontuados por situações inesperadas ou engraçadas. Sejam elas constrangedoras, perigosas ou só atípicas, divertem o público e também marcam estas competições. Está preparado para assistir? Aventuras no gelo. No mundo dos esportes, existem modalidades suficientes para agradar todo tipo de personalidade e adaptadas à região onde o atleta reside. Para aqueles locais agraciados pela presença de neve, por exemplo, o bobsled é uma opção. Chamado de a Fórmula 1 do gelo, o bobsled é praticado sobre grandes trenós ocupados por uma equipe ou dupla, que deslizam sobre rampas a velocidades de até 130 km por hora. Para ser um bom competidor desta modalidade, são necessários bons reflexos, memória, o uso de um capacete, macacões resistentes e sapatos com centenas de pequenas agulhas em seu solado. Além disso, os pilotos devem ser capazes de descobrir a linha de corrida ideal para evitar quaisquer acidentes e preservar a velocidade. Nessas condições, momentos como o protagonizado pela escocesa Gillian Cook não são raros. Enquanto agradecia e alongava para se preparar para a prova que disputaria com sua colega na Copa do Mundo de St. Moritz, o macacão da atleta se rasgou no gancho da parte traseira, revelando suas partes íntimas. Mantendo o profissionalismo, Gillian ignorou o fato, partiu para a prova e, juntamente com a piloto Nicola Mitinello, terminou o percurso em segundo lugar. Uma saia justa, mas bem sucedida. Outra ocorrência mais comum, embora não menos engraçada, aconteceu com uma dupla alemã. Na hora do push largada, o brakeman Junior Becker escorregou e, incapaz de entrar no trenó a tempo, ficou estaletado no chão. O piloto F. Friedrich só depois notou a ausência do parceiro de equipe. Jane Channel, durante uma competição em Eagle, atropelou uma vassoura. Uma das pessoas que fazem a manutenção da pista esqueceu uma vassoura em uma das curvas do percurso. Por sorte, Jane não vinha a uma velocidade muito alta e não se machucou ao colidir com o objeto. Outro acidente parecido foi o que aconteceu com Kate Tannenbaum, que encontrou no seu percurso uma vassoura totalmente atravessada na curva e colidiu com ela a 86,5 km por hora. Felizmente não parece ter se machucado, o que só confirma a necessidade do uso de equipamentos de proteção. Também um esqui com seus saltos fabulosos e velocidades insanas é palco de quedas gigantescas. Seja por um escorregão ou perda de uma das tábuas de esquis, os praticantes costumam escorregar sem muito controle até serem parados por algum obstáculo colocado propositalmente na pista. Apesar de divertido, pode ser muito perigoso. Melhor ter algumas aulas antes de se aventurar. Jogos Olímpicos. O atleta Uji Tairoki do salto com vara tentava ultrapassar uma altura de 5,3 metros no grupo A da primeira rodada, quando uma parte peculiar do seu corpo colidiu com a barra, derrubando-a. O saltador nega que tenha sido seu genital, o que causou a desclassificação dos jogos, porém o momento foi registrado e ganhou os jornais estrangeiros. 16. Depois de uma queda de barriga especialmente ruim, o mergulhador recebeu a nota 0 dos 7 juízes. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Além da péssima nota, imagine o desconforto da batida. Na natação, a chinesa Fu Yanyui, com seu jeito despojado e animado, fez sucesso em suas entrevistas. Na primeira delas, ao saber que tinha alcançado o bronze, a sucessão de expressões exageradas e genuínas divertiu todos os que assistiram. Em um segundo momento, as câmeras flagraram uma enorme careta quando a nadadora se machucou ao tentar acomodar melhor os seios sob o maiô apertado da competição. No boxe, a torcida foi quem deu um show à parte da luta, que ocorria no ringue entre o equatoriano Carlos André Mina e o alemão Serge Mitchell. Observando o sobrenome do equatoriano, entoaram em uníssono a música Pelados em Santos, do grupo Mamonas Assassinas.
O trecho Mina, seus cabelos é da hora foi cantado a plenos pulmões pelos bem-humorados espectadores. Carlos André ganhou o embate. Parece que a energia da torcida foi uma ótima inspiração. Comemorações antes da hora. Após muitas horas de prova, o triatleta francês Jérémy Hourkiewicz quase perdeu o Ironman 70.3 Brasil. Após manter-se na dianteira durante as provas de ciclismo e corrida, o francês ansiava pela linha de chegada e começou sua comemoração antes mesmo de cruzá-la. No entanto, o brasileiro Igor Morelli vinha apenas 10 segundos atrás de Jérémy e por pouco não tomou o título do francês. Para evitar a vitória do brasileiro, Jérémy segurou o concorrente pelo braço, impedindo-o de cruzar a linha de chegada antes dele. Resultado: uma diferença de apenas 2 segundos favoreceu o francês, conferindo a ele os pontos que necessitava para classificar para o Mundial do Ironman. Espera-se que esta lição o francês nunca mais esqueça. O piloto de motociclismo André Veríssimo não teve a mesma sorte que Hourkiewicz. Na última curva do Superbike Brasil, o piloto se distraiu comemorando a vitória antecipadamente e foi ultrapassado pelo adversário piloto Oswaldo J. Filho do Andy, terminando a prova em terceiro lugar. Olha o do Andy, Veríssimo! 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 No futebol também existem essas bolas fora. Em um jogo entre o Flamengo e o Vasco, o placar estava empatado quando surgiu a oportunidade da reviravolta. O jogador flamenguista Henrique Dourado partiu para o ataque, marcou um gol e prontamente saiu comemorando. O detalhe importante é que o juiz tinha marcado o impedimento e o gol não valeu. Henrique, no entanto, demorou uns bons minutos para perceber que houve impedimento e continuou em animada comemoração, para a estranheza de todos. Trapalhadas na UFC. O UFC, embora palco de intensas lutas, também é recheado por momentos divertidos. Um deles foi a luta entre Alex Morono e Rhys McPhee, pontuada por trapalhadas e erros da equipe do lutador e da produção do evento. No terceiro round do confronto, Morono acertou um golpe que fez McPhee cuspir o protetor bucal. O protetor escorregou por um pequeno vão entre a lona e a grade e se perdeu debaixo do octógono. Por se tratar de um adereço fundamental do uniforme dos atletas, o árbitro parou o combate para que o mesmo fosse substituído. No entanto, não havia uma peça sobressalente, porque a equipe se esqueceu. Os funcionários do UFC tiveram então que entrar debaixo do octógono e passaram mais de 2 minutos procurando pelo protetor perdido. Recuperado o adereço e após ser devidamente enxaguado com água, foi devolvido ao dono e os lutadores puderam retornar ao embate. Sem dúvida, minutos insólitos. Já Abu Azaitar, em sua luta contra o canadense Marc-André Barriault, no card preliminar do UFC 260, também teve um contratempo com o protetor, o que lhe custou a vitória. No terceiro round, Azaitar deixou cair o adereço e inesperadamente se abaixou para pegá-lo, recebendo duros golpes de seu oponente. O canadense aproveitou a distração do marroquino para derrubá-lo e desferir boas cotoveladas na montada até os últimos segundos do assalto, quando o árbitro parou a luta. Também no UFC, as clássicas encaradas são um show à parte. De pequenas e bem-humoradas às mais agressivas, as encaradas entre os oponentes ocorrem nos eventos de promoção das lutas. Já teve dancinha com a oponente entre as lutadoras Vazante e Watterson, maquiagem de coringa com direito à interpretação dos trejeitos do vilão entre Pérez e Turman e até simulação de cadeirada entre Verdun e Volkov. O importante é interagir, descontrair e desafiar o oponente e, é claro, promover o evento. Mascotes divertidos. Escolhidos como representantes visuais ou identificadores de uma marca, empresa ou evento, os mascotes são um meio de atingir públicos específicos, interagindo com as pessoas e ajudando na comunicação e divulgação da marca. Existem mascotes tão divertidos que ficam conhecidos além da marca que representam. Um bom exemplo foi a mascote de um time de beisebol que começou a dançar perto de um segurança, no intuito de provocá-lo. O segurança parecia estar muito zangado com a brincadeira, mas, contrariando as expectativas, resolveu revidar com outra dança e arrasou. Foi um show de humor, humildade do mascote e reconhecimento do público e roubou a cena do jogo. O mascote do Chicago Bulls
é outro exemplo de descontração. De beijos roubados à chuva de pipoca sobre o público, Benny the Bull tem habilidades no basquete e dança e representa um espetáculo à parte nos jogos do seu time. Apressado come cru. Os atletas costumam comemorar com muito entusiasmo suas vitórias e às vezes acontece de um ou outro se antecipar na comemoração. Esse foi o caso do polêmico corredor francês Mayedine Mekhisi Benaba. Ele já é conhecido por suas inúmeras confusões, como trocar socos com seus compatriotas, ou espancar os mascotes nos eventos. Mas como a lei do retorno tá aí para todo mundo, em um campeonato europeu de atletismo, o corredor resolveu comemorar antes da chegada, já que ele realmente tinha uma boa vantagem sobre seus adversários. Tirou sua camiseta e a colocou na boca. O francês cruzou mesmo a linha de chegada em primeiro lugar, mas o banho de água gelada veio quando informaram ao rapaz que, segundo o regulamento da competição, todos os atletas precisam ter o número de suas camisetas visíveis. Com isso, o precipitado Mayedine matou o calor tirando a camisa, mas ficou sem a medalha dourada. A boa ação. Depois do distraído vem o honesto. Ainda nas provas de corrida, em 2012, no cross country de Burlada, em Navarra, o atleta espanhol Ivan Fernández Anaya mostrou que é melhor uma derrota do que uma vitória injusta. Ivan se recusou a vencer a corrida depois do queniano Abel Mutai, até então líder da prova, ter errado o ponto de chegada. Abel, acreditando ter chegado ao final, desacelerou o passo, o que permitiu que Ivan o alcançasse. Só que, ao invés de ultrapassá-lo e deixá-lo para trás, Ivan apontou seu erro e o guiou até a chegada correta. Como Ivan disse nas entrevistas pós-prova, um gesto de honestidade cai bem. O terror no esporte. Agora você tem que decidir se essas imagens são engraçadas ou simplesmente assustadoras. Imagine só, você é bem tranquilo, assistindo a uma partida de beisebol no estádio e no intervalo do jogo, surge de um lado do campo o fantasma da Samara, protagonista do filme O Chamado, e do lado oposto surge o fantasma todo ensanguentado de Kayako, do filme O Grito. Você correria ou não correria? O curioso evento aconteceu no Japão e, claro, foi uma ação de lançamento do filme no qual as duas criaturas fantasmagóricas se enfrentam. Aqui pra gente, a dúvida maior é de quem fez o melhor arremesso inicial da partida de beisebol. E pra você que não tem coragem de levantar da cadeira, até os mortos praticam esportes. Love is in the air. Everywhere I look around. Agora, se você acha que no MMA só tem violência bruta e pura, andou perdendo os últimos episódios românticos desse esporte. O que aconteceu na realidade não foi nada romântico, mas uma provocação nua e crua do adversário naquela hora esperada pelos fãs, a pesagem. Os adversários ficam bem próximos, olho a olho, em uma tensão real, onde até quem é cego vê que os caras não se bicam mesmo. Mas como o mundo não sobrevive só de ódio e porrada, o lutador Alex Reid mostrou todo o seu carinho antes do combate contra Jason Barrett, soltando um beijinho na boca do rival. Só canta de galo o dono do galinheiro. E quem diria que uma levantada de mãos poderia custar um baita tombo e a vitória de um campeonato de ciclismo? Pois foi o que aconteceu com esse jovem rapaz. E já na linha de chegada, foi dar aquela comemorada levantando os braços e desequilibrou de sua bicicleta, caindo de bunda no chão. Ele até tentou se recuperar, tentou montar na bicicleta para chegar à linha de chegada, mas seu adversário foi mais rápido e ganhou o ouro que era do rapaz. O pior foi ver o adversário comemorando no momento certo, enquanto o outro tentava chegar correndo no lugar onde deveria ter comemorado de verdade. Fica pra próxima, né? Descuido da retaguarda. Você já ouviu falar de um esporte chamado bobsleigh? A atleta Gillian Cook descuidou de sua retaguarda e nem percebeu a hora que sua roupa rasgou, bem no fundilho.
ficando de bumbum de fora. Prontas para descer a ladeira, Jillian e sua colega de equipe completaram a prova e terminaram em 7º lugar. Os espectadores acharam ruim o placar, mas se divertiram com o bunda lelê. E se fosse verdade? Quem não adora ver ginástica olímpica? A graça dos movimentos e o perigo de cada salto faz a gente roer as unhas de tensão e divertimento ao mesmo tempo. Mas algumas cenas estranhas acontecem nessa arena de esporte, que, convenhamos, é até difícil de acreditar. Em 2019 começou a circular um vídeo do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, no qual um competidor chamado Stefan Beletsky se prepara para fazer um salto conhecido como salto sobre cavalo. Quando o Stefan corre e pula sobre o trampolim, o mesmo se quebra, jogando o atleta a uma distância e altura absurda. O rapaz acaba aterrissando em cima da mesa dos jurados, que obviamente se quebra no meio. Ainda desorientado, o rapaz se levanta mostrando que o salto não foi fatal, ao contrário do que todos pensaram. Depois que o pessoal começou a buscar a procedência do vídeo, descobriram que ele não era verdadeiro, mas que foi engraçado, isso não temos dúvidas. A vara da justiça. Existem esportes perigosos e existe o salto com vara. Definitivamente, os esportistas do salto com vara são pessoas de muita fé e coragem. Dá só uma olhadinha nesse salto, que em primeiro lugar exige muita técnica, somente para evitar um desastre que inclua pontos na região genital. Ou esse incidente aí. Provavelmente o rapaz deve ter problemas para sentar até hoje. Desafio de dança. Nem tudo por aqui inclui acidentes nos esportes. Olha só esse segurança de campo botando para quebrar em cima de um mascote metido à besta. Os jogos de beisebol sempre contam com a presença dos mascotes dos times, que alegram e distraem o público. Dessa vez, o segurança do estádio, um homem que parece ter quase 2 metros de altura, se empolgou na música e mostrou seus dons artísticos para a plateia. Sem dúvidas, o segurança detonou o mascote, que ainda bem tinha sua identidade protegida pela fantasia. Porcos no campo. Para quase todo mundo dos esportes, ser educado diante das câmeras é um preceito a ser seguido. Quase todo mundo, com exceção do técnico da Alemanha, Joachim Löw, que costuma aparecer fazendo coisas nojentas em público. É uma coletânea de bizarrices, que vai dele coçando as partes íntimas e em seguida levando a mão ao nariz, até coçar o bumbum e fazendo a mesma análise de cheiro. Como não poderia faltar, Joaquim também faz uma limpeza no salão, ou melhor, no nariz. E para não deixar vestígios, ele coloca tudo na boca. O pior de tudo é que ele faz essa passada pelo corpo e depois ainda pega nas mãos dos jogadores. É muita falta de noção mesmo, né? Hoje vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar muito like. Até mais. Tchau, tchau.